Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Bruna, sou aluna aqui de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de tempo, agradecer a minha orientadora Luciana Romano Morilos. O tempo abordado de hoje será a motivação para a determinação da curatela de pessoas com deficiência sob a vigência da Lei Brasileira de Inclusão no Estado de São Paulo. Como introdução justificativa, tem a Lei Brasileira de Inclusão, que foi publicada em 6 de julho de 2015, criada como uma forma de trazer efetividade à Convenção das Pessoas com Deficiências, Convenção de Direitos. Então, antes as pessoas com deficiência elas não possuíam direitos nenhum, e agora elas possuem direitos assegurados por lei, como exemplo, direito de benefício, direito de acessibilidade, direito de ter um tutor nas escolas. Então, todos esses direitos começaram a ser viabilizados após a implementação da lei. Ela trouxe várias inovações, essa lei, ao ordenamento jurídico brasileiro, e a principal delas foi a alteração do Código Civil quanto às capacidades, que é onde fala que as pessoas com deficiências elas possuem os direitos iguais, que elas devem ser inclusas na sociedade. Então, embora a sociedade tenha uma perspectiva um pouco antiga até hoje, mas antigamente era muito mais, que é quanto à marginalização social, que as pessoas julgavam, a sociedade julgavam que as pessoas com deficiência eram pessoas com defeitos, e não, as pessoas com deficiências, elas possuem capacidades, assim como nós, elas podem ter o ato da vida civil como qualquer outra pessoa, como qualquer outro brasileiro, e essa lei do Código Civil traz ênfase a isso. Os motivadores e fundamentos das demandas para a solicitação de curatela é principalmente pela questão burocrática, porque como elas possuem seus direitos por lei, algumas instituições como o INSS, elas exigem que há uma documentação de interdição para que essas pessoas recebam um benefício. Então, acaba tendo um aumento de demanda por conta disso, por conta de busca de prova para que essas pessoas recebam, seus benefícios, tenham seus direitos que está constituído na lei. 9.344.109 paulistas se consideram ter alguma deficiência. Então, isso de acordo com o IBGE, tá, gente? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal em número de demandas. Então, esse é um dos fatores principais para a escolha desse trabalho. Sobre as perguntas de pesquisa, temos: quais são os elementos de análise e prova para sentenças de interdição no Estado de São Paulo? Há diferenças significativas nos processos de curatelas antes e depois da vigência da LBI? Quais os elementos de provas utilizados nas demandas de curatela? Então, a gente vai ver tudo isso um pouquinho mais para frente. Dos objetivos, a gente tem como objetivo geral identificar os principais motivos para a determinação da interdição ou curatela nos processos judiciais em trâmite na Justiça do Estado de São Paulo. Objetivos específicos: verificar se há ou não uma alteração das motivações das sentenças no decorrer do tempo, avaliar se há algum padrão de doenças que fundamentam o pedido de curatela, identificar qual a relação entre os curadores e curatelados, se é familiar, fraterna ou de outra natureza. Da fundamentação teórica. Tenho como fundamentação teórica o estudo empírico das demandas envolvendo as pessoas com deficiências. Esse foi um trabalho desenvolvido pela equipe habeas data da FEA, onde tem como os principais assuntos relacionados com o meu trabalho a Lei Brasileira de Inclusão, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, reconhecimento da capacidade perante a lei, a curatela da pessoa com deficiência, entre outros aspectos gerais sobre acessibilidade, acesso à justiça e curatela. Dos procedimentos metodológicos foram feitos por meio de questionários e entrevistas. Então, dos questionários foi formuladas as perguntas, feita a busca de respondentes e a aplicação das pessoas com deficiência. Das entrevistas foram feitas as formulações de perguntas que foram realizadas durante as entrevistas. A gravação foi realizada com autorização dos entrevistados, as entrevistas foram transcritas e anonimizadas.
Para isso, foram utilizados o software Atlas TI para fazer a análise das entrevistas, tendo como base de que nossos questionários, nossas entrevistas foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo ao regulamento. Dos principais resultados, a gente obteve algumas respostas de pessoas com deficiência e operadores do direito. Então, para operadores do direito, obteve-se 91 respostas para os questionários e 32 entrevistas realizadas. Então, do gráfico ao lado, a gente mostra um percentual de profissões que mais responderam. Então, os advogados, né, tem um percentual bem maior. Em seguida, temos os magistrados, depois os representantes do Ministério Público Estadual e, em seguida, Defensoria ao Público Estadual. Das pessoas com deficiência, obteve-se 140 respostas para os questionários e 10 entrevistas realizadas. Conclui-se, então, dessa forma, de acordo com as pessoas com deficiência, que exige uma grande dificuldade de acesso à justiça pela questão econômica e de comunicação. Muitas pessoas alegam que uma das dificuldades em relação às questões jurídicas é pela questão financeira e questão de comunicação, porque às vezes eles não entendem o que o jurídico fala, ou às vezes não tem um tutor com libras para deficientes visuais. 66,43% das pessoas com deficiência respondentes dos questionários conhecem a LBI e 33,57% ainda não conhecem. Então, é uma pesquisa recente, a gente está em 2023, a lei foi implementada desde 2016 e ainda 33% das pessoas que a gente entrevistou, elas não conhecem a LBI, que garante o direito delas, né? 59,29% dos entrevistados acreditam que houve uma melhora após a implementação da LBI e 40,71% pessoas alegam que não houve melhora. Então, ainda tem uma disputa, né? Porque após a implementação da LBI era para ter melhorado bastante, mas muita gente acha que não ainda. Então, a gente precisa verificar onde que tá esses erros, né? As provas para sentença de curatela são realizadas por meio de perícia, assistentes sociais, psicólogos, prova testemunhal ou análise médica. 73,57% das pessoas entrevistadas, elas não precisaram entrar em algum processo judicial por conta da sua deficiência e 22,86% teve que iniciar um processo, né? 22,86% dos respondentes não são interditados e 3,57% das pessoas são interditadas, tendo como principais deficiências deficiência múltipla, psicossocial, intelectual e autismo, tendo como maior número nas doenças congênitas. E uma das respostas que a gente teve é que todas as pessoas que a gente está falando aqui, todas essas pessoas interditadas da pesquisa, todos eles têm como familiares curadores. Então, todos os curadores deles são familiares, sendo 2,86% não satisfeitos. Eles alegam estarem satisfeitos. Então, a gente vê que a LBI ela foi implementada desde 2016 e ainda não há o seu cumprimento 100%. Muita gente ainda não conhece a LBI e tem essa questão familiar para a sentença de curatela. Então, muitas pessoas com deficiência, elas não estão de acordo com a sua interdição. Então, aí fica a nossa interrogação e o início da nossa pesquisa. Por que essas pessoas são sentenciadas à curatela, sendo que elas não permitem, não é algo de vontade delas. Então, essas são as minhas referências para o trabalho. Desde já agradeço a atenção de todos. Obrigada.